Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor. Pré-jogo de Fluminense e Grêmio, válido pela 18ª rodada do Brasileirão de 2025. O Fluminense voltou a vencer, reencontrou o caminho das vitórias contra o Internacional e agora enfrenta o Grêmio, que não está numa sequência boa ali com o Mano Menezes pelo Brasileirão. Então é hora do Fluminense realmente manter uma sequência de vitórias, tanto nas competições de mata-mata quanto no Brasileirão, e nada melhor do que pegar o Grêmio no Maracanã para isso. Então já passo logo para você deixar o like aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flusão, compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube, e vamos logo falar da partida. A partida que marca o reencontro do Renato Gaúcho com o Grêmio nessa temporada de 2025 acontece hoje, dia 2 de agosto, às 21 horas ou 9 horas da noite, se você preferir, no Sport TV, e no Premiere será transmitida a partida em 4K. Jogo ali à noite, de grande audiência. Esse horário do Sport TV normalmente acumula bons pontos de televisão. É um jogo de grande visibilidade, são dois times gigantes. São times que estão brigando por coisas diferentes na temporada. O Grêmio está brigando contra o rebaixamento, já foi eliminado da Copa do Brasil, já foi eliminado da Sul-Americana. O Fluminense está brigando nas três frentes, Brasileirão ali por uma vaga no G4, no G6. O Fluminense brigando pelo título na Copa do Brasil e na Sul-Americana, nas competições de mata-mata. Então é um jogo que abrange temporadas diferentes dos dois clubes. O Fluminense fez uma ótima campanha na Copa do Mundo de Clubes, estava vindo numa sequência ruim, mas voltou a vencer do Inter. E o Grêmio tá naquela bem ruim, numa sequência muito ruim, o tricolor lá do Rio Grande do Sul. Falando sobre expectativa de público, eu imagino que o Fluminense, por mais que não tenham saído notícias de expectativa de público, eu imagino que vai sair por meio de 30 mil pessoas, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, porque o Fluminense ganhou, acompanhando ali um pouco das vendas, parece que tá indo bem devagar, mas tá indo. Então eu imagino que deva ficar ali por volta das 30 mil pessoas no Maracanã nessa noite de sábado. Além disso, vamos falar de arbitragem. Quem comanda a partida é o Lucas Paulo Torenzin. É um árbitro muito novo, em teoria, em questão de apitar jogos de Série A, Copa do Brasil, jogos maiores, mas parece ser um árbitro um pouco mais experiente. Então eu diria que é aquilo, cara, é o que eu falo todo jogo, todo pré-jogo. Cara, é a arbitragem brasileira, os caras se contradizem muito, erram muito. O que deve se esperar dele é que apite bem, que não tenha problemas, que não cometa erros, e que se for cometer seja a favor do Fluminense, né? Porque, pelo amor de Deus, o Fluminense tem que voltar a ter uma sequência positiva no Brasileirão, na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil e na temporada em geral, né? Antes de falar de prováveis escalações, peço mais uma vez para você deixar o like aqui embaixo, dar essa moral. O vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flusão e nem aqui do Vibração Tricolor. Não é só vídeo de pré e pós-jogo, tem vídeo de notícia, vídeo de análise, história, curiosidades, tudo de Fluminense você encontra aqui no Vibração Tricolor. Então se inscreve aí, compartilha o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube, e vamos logo falar das prováveis escalações, tanto do Fluminense quanto do Grêmio e da tabela. Agora, falando das prováveis escalações, vamos começar falando da do Fluminense. Vou botar o campinho aqui na tela agora. O Fluminense vem a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva e Manuel na zaga, Guga na lateral esquerda, Hércules e Martinelli ali na volância, abrindo o meio de campo, o Ganso como meio atacante, no ataque Serna, Keno e Everaldo. O que eu tenho a dizer sobre essa escalação, né? Essa provável escalação, não é certeza que vai esse time a campo. É que o Renato segue ele com revezamento de jogadores, serve querendo controlar um pouco de carga, querendo que os jogadores todos fiquem bem fisicamente, que ninguém se esforce demais, tenha uma lesão. Então é um time ainda um pouco naquela, né, do Renato querendo, não achando, procurando, identificando suas principais peças para essa sequência de temporada. Então eu acho que é um time, querendo ou não, ofensivo, porque o Keno e Serna, o Keno é aquele jogador do 1 contra 1, o Serna é um jogador de velocidade, o Everaldo fez 2 gols na última partida, ótimo para recuperar a confiança dele. Ganso tá retornando ali, jogou contra o Palmeiras, jogou contra o São Paulo, contra o Inter entrou bem no final do jogo.
No contra o Palmeiras entrou ali na metade do segundo tempo. Contra o São Paulo também ali mais ou menos isso. Então é um jogador que está retomando ali uma sequência na temporada. Hércules e Martinelli. Martinelli é o melhor jogador de criação do Fluminense quando o Ganso não está em campo ou não está desempenhando também. O Hércules, para mim, tá sendo bem regular bem, tá jogando bem desde um pouco antes ali da Copa do Mundo dos Clubes. Guga fez uma péssima partida contra o São Paulo na lateral esquerda, mas já na última contra o Inter fez uma boa partida. Samuel Xavier tá jogando muito bem essa temporada e há bastante tempo já no Fluminense, né? Thiago Silva é o xerife da zaga, jogou mal contra o Palmeiras, mas recuperou contra o São Paulo, recuperou contra o Internacional. É o Thiago Silva, né, gente? Manuel fez uma partida, para mim, diria, com falta de confiança, mas muito regular contra o São Paulo. Ele foi um jogador regular, não foi mal, não foi bem, e foi até que seguro. Foi falta de confiança o que ele teve na partida, né? Ele tinha falta de confiança para dar um passe, falta de confiança para tentar sair jogando, mas ele não errou em nada. E o Fábio, gente, é o Fábio, né? Se não fosse o Fábio, a gente não tinha ido para Libertadores em 23, não tinha sido campeão da Libertadores em 23, tinha caído em 24, não tinha feito a campanha que fez em 2025 lá na Copa do Mundo de Clubes. Então é o Fábio, é o ídolo, é o goleirão e é a nossa segurança na zaga do Fluminense. É o cara que mais passa de segurança na defesa do Fluminense, é o Fábio, que é o guarda-redes do tricolor. Então eu acho que é um time avançado, um time ofensivo do Fluminense, que o Renato Gaúcho está mandando no Fluminense, e eu acho que dá sim para ganhar do Grêmio, que vem numa sequência muito ruim na temporada de 2025. Cara, me desculpe se eu tiver muito fanho, se minha voz estiver um pouco estranha, porque eu tô meio gripado. Eu falei isso no último vídeo de notícias, eu tava meio gripado, agora eu tô muito gripado. Então, agora falando um pouco da escalação do Grêmio, o Grêmio vem a campo com o Thiago Volpi, Camilo na lateral direita, Kahneman e Wagner Leonardo na zaga, Lucas Esteves na lateral esquerda, Dodi e Vila Sante no meio, ali na volância, né? Dodi é aquele que jogou no Fluminense em 2020 e saiu daqui muito mal com a diretoria e com a torcida. Pavon e Riquelme abertos como meia direito e meia esquerdo do Grêmio, e no ataque Alisson e Bright White. O que eu tenho a dizer sobre esse time? Bright White é um centroavante de muita qualidade, é um jogador que jogou a vida toda lá na Europa, veio pro Grêmio, então é tomar cuidado na hora dos contra-ataques do Grêmio. O Grêmio gosta de jogar um pouco assim. Sobre os jogadores de defesa do Grêmio, é uma zaga lenta, é um time que defende mal, é um time que comete muitos erros na defesa. Só que o Kahneman é aquilo de jogador ótimo na bola aérea. Já meteu o gol do Fluminense de cabeça em 2019, só que o Fluminense ganhou por 5-4 lá na arena do Grêmio. Então é um jogador bom de bola aérea, é tomar cuidado na hora da bola aérea. O Fluminense não sofreu com isso contra o Internacional, graças a Deus. Depois de muito tempo o Fluminense não sofreu com bola aérea, mas é tomar cuidado, não é um problema 100% resolvido, e eles têm o Kahneman, que é um jogador que pode trazer muito perigo em uma situação dessa. O Bright White, que é um jogador de velocidade, é um centroavante muito bom, que pode gerar gols para a equipe gremista. Mas o Fluminense é um time melhor, é um time mais qualificado e tem a obrigação de ganhar do Grêmio no Maracanã. E isso não é opinião minha, é o que tem que acontecer. O Fluminense perdeu 4 jogos de Brasileirão, precisa recuperar, vai pegar o time da parte de baixo da tabela, dentro do Maracanã, com sua torcida, então é obrigação ganhar dessa equipe do Grêmio. As classificações aqui na tela, vocês podem ver do que eu tô falando, que é a obrigação do Fluminense ganhar. O Fluminense já está em 12º lugar, gente. O Fluminense saiu pro Mundial em 6º e está em 12º. O Fluminense despencou na tabela. Ah, mas o Fluminense tem 2 jogos a menos. Se você for olhar aí na tabela, vários times têm muitos jogos a menos. A maioria tem jogos a menos, porque teve playoffs de Sul-Americana, o que dá 2 partidas a menos para os times que disputaram e para os times que os enfrentariam. Teve a Copa do Mundo de Clubes, que faz Fluminense, Palmeiras e Botafogo, e o Flamengo, né, terem partidas a menos também. Então, o Fluminense contar com esses 6 pontos não adianta de nada, porque os outros times também estão contando com eles. Então, é o Fluminense vencer hoje, buscar uma recuperação, já vai subir um pouco na tabela, já vai voltar para o pelotão de cima, aí entrando na parte das 2 partidas a menos. Se o Fluminense ganhar as 2,
sobe bastante na tabela, então é ganhar do Grêmio hoje, tem a obrigação de ganhar do Grêmio hoje para não brigar pelo rebaixamento nessa temporada mais uma vez. Então é isso, galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter ficado até aqui ao final do vídeo. Peço mais uma vez para você deixar o like aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do Fluminense nem do Vibração Tricolor. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. Que João de Deus nos abençoe e o Fluminense ganhe hoje do Grêmio. Então, muito obrigado, valeu, falou e faz o L aí!